É verdade, você é um cara que, pô, vai pra rua. Você ainda vai pra rua? Vou pra rua. Quando você era criança, você imaginava que você ia virar um deputado, Nunca imaginei. líder da oposição? Não, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com política, que eu fosse me dedicar a isso. E o que te levou pra isso? Foi a minha experiência como professor. Foi a minha Entendi. experiência como professor. O que acontece? Eu estava contando aqui para vocês antes de começar o programa, né? Quando eu terminei o ensino médio, né? Na época chamava segundo grau. Né? Eu terminei o ensino médio, aí eu fui fazer vestibular, que também não tinha Enem, era só vestibular. Aí eu passei para física e para história. Aí eu fui fazer física, não tinha nada a ver comigo, assim. E eu achava que era aquilo, né? Não conseguia estudar, não conseguia me concentrar, distraído na biblioteca lá da faculdade, todo mundo estudando, daqui a pouco eu estava em outro planeta, assim. Eu falei, não é possível, né? E aí demorei um período e meio ali, passei, contei para vocês que eu passei no primeiro período raspando nas matérias, passei em todas, mas raspando. Não, teve uma que tu tirou onda. Só teve uma que eu tirei onda, tirei 10. Chamava-se O Homem e o Fenômeno Religioso. Era religião. No curso de física. Exatamente. Eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Aí esperei mais um pouquinho, fiz mais um mês lá do segundo semestre, vi que não era para mim lá. O professor de cálculo 2 me convenceu de que não era para mim, porque ele escrevia as fórmulas lá, não conseguia nem ler. Como é que é? Integral trivial. Ele falava aqui mais uma integral, professor Saponga, da PUC. Era o nome dele. Acho que ainda dá aula lá na PUC. Aqui mais uma integral trivial. Eu falava, não é possível que o cara tá dizendo que isso é trivial, rapaz. Eu não tô conseguindo nem ler direito o negócio. Aquilo ali, que símbolo é aquele ali? Tinha um negócio ali. Os caras estão tão acostumados com isso que acham que todo mundo é óbvio pra facílimo. Aí eu falei, cara... Aí eu tranquei e fui fazer história lá na UF, né, na Federal Fluminense, lá em Niterói. O Igor também fez um período lá, né? Um semestre. Aí eu fui fazer história lá, cara. Cheguei lá, pô, adorei a faculdade, assim. E aí eu comecei a me interessar por política. Eu só lia a parte de esportes do jornal. Antigamente o jornal era um caderno único, não tinha esse negócio de caderno de esportes. Agora tá diminuindo de novo. Mas antigamente era um caderno único. Então a parte de esportes, ela era a última página. A ponto de sumir, porque jornal impresso, cada vez menos. E antigamente era a última página lá, então eu começava lendo da última de trás para frente e ia até onde eu aguentasse. Chegava uma hora que eu perdi o interesse. A parte de política sempre vinha no começo, né? Nunca li aquilo. Comecei a pensar, como é que um país desse tamanho, cara, que é um continente, como é que esse país, que tem um subsolo que é um dos mais ricos do planeta, né? Pô, que tem 1/4 da biodiversidade do mundo, que tem um clima que a gente pode plantar e colher o ano inteiro, que tem o maior potencial hídrico do mundo, o país que mais tem água doce do mundo é o Brasil. Isso é uma riqueza, assim, tamanho, sobretudo agora. Pouca gente, porque 200 milhões de pessoas para esse país não é nada, digamos assim, não é um país superpopuloso tipo Índia, China, né? O tamanho da população não é um problema, ao contrário. Como é que ainda morre gente de fome num país desse, cara? Como é que não tem saneamento em 100 milhões milhões de pessoas? Como é que pode? Aí isso começou a me intrigar. Aí eu descobri, cara, a resposta disso está na política. Vou estudar esse negócio, assim. Aí comecei a ler e tal. Me formei, fiz concurso público lá no Rio, passei para a Rede Municipal de Educação. E aí fui dar aula numa escola municipal, que fica ali na Gávea, né? E que tem público basicamente da Rocinha, do Vidigal e da Cruzada São Sebastião. A Cruzada São Sebastião é um conjunto habitacional, né, de extrato popular que fica ali no Leblon. Bem no meio do Leblon. No meio do Leblon. Coração do Leblon. Exato. Então, basicamente, meus alunos eram dali, desses 3 lugares. Eu perguntava para os meus alunos lá, vocês querem fazer vestibular para quê? Eu dava aula para 5ª série e 8ª série. Atualmente seria 6º ano e 9º ano, né? Então era antes do ensino médio, mas já era ali para adolescente, né? Assim, 14 anos, 15 anos. E eu falava, vocês querem fazer vestibular para quê? Para que vocês vão fazer vestibular? Eu tinha uma aluna minha, levantou o dedo assim, falou, professor, eu falei, pode falar, você quer fazer vestibular para quê? Ela falou, isso não é pra gente não, professor. Esse negócio de vestibular não é pra gente não. Isso é pro pessoal dos colégios ricos aqui perto, porque o bairro é rico, né? A gente vai trabalhar no supermercado. Aquilo foi um soco no meu estômago, sabe? Ela falando assim, claramente a percepção correta de que para muita gente no Brasil essa porta está fechada. Cara, eu saí daquela aula ali, parecia que tinha caído um cofre assim na minha cabeça, né?
Aí eu falei, cara, como é que a gente vai construir um país desse jeito com a maioria da população falando isso não é pra mim? Não pode, cara. A percepção dela tá correta, mas a culpa é do país, cara. O país tá dizendo isso pra ela. Isso não é pra você. Não tá nem 100% correta, tá tipo 99% Sim, correta. tem... Porque tem sempre uma chance. Não, é que tá, possível. mas essa chance, Monarca, é sempre uma exceção. E não tinha uma regra. E o cara Sim. precisa acreditar que existe. Não, e né? estatisticamente falando, o fato é que as pessoas vão continuar na situação. E tá errado, assim, por quê? Porque, bom, não é que todo mundo tenha que fazer a mesma coisa, mas todo mundo tem que ter, pelo menos, cara, igualdade de oportunidades. Sim. Essa igualdade é a igualdade mais básica que tem em qualquer país do mundo. Estou falando de país capitalista, não estou falando de nada de socialismo, não. Estou falando de país capitalista, igualdade de oportunidade. Porque aí você pode falar em meritocracia. Né? Se as Desde pessoas que têm haja oportunidade. igualdade de oportunidade. Só que, cara, É verdade. Nunca vai difícil, ser mas- realmente igualdade de oportunidade também. Mas- É impossível chegar, mas não. a gente, do jeito que tá absurdo. Tá muito A desigual, gente não cara. tem oportunidade. Não tem. Não e, tem. E quem tem é muito pouco. É. E a pessoa, a gente estava falando da dificuldade de estudar, o tempo para chegar em casa, o tempo para conciliar com o trabalho, o Eu cansaço. tive que largar a faculdade Você por causa falou disso, isso, né? Quer dizer, então isso mostra o que, cara? Não dá. Porque o cara tem que estudar ou não, se for a vocação dele. E, bom, não é que todo mundo tem que fazer a faculdade, mas a pessoa tem que poder querer fazer a faculdade. Ela pode até falar assim, não, cara. Fazer eu um quero curso fazer especializante faculdade. ali, que é melhor pra Eu mim. quero fazer um ensino médio técnico. Pô, tem altas profissões que ganham muito bem. Não tem problema. Não é que seja melhor ou pior. A questão é deixar a pessoa escolher o que ela quer para a vida dela. E não o país dizer, não, você como é dessa classe é isso. Você como o seu CEP é tal, é aquilo. Como a sua cor é tal, cara, como é que você constrói um país assim? Então isso eu descobri que era pela política. Aí eu falei, cara, eu vou fazer política. Porque como eu posso ajudar a mudar? Aí eu fiz um novo vestibular, aí eu fui fazer direito na PUC para me preparar. Então, assim, para minha família. Então tu foi fazer política só depois que tu se formou em direito? Quase no fim, porque eu fui candidato a primeira vez em 2000. A vereador. Eu já estava no meio. Não, estava no meio da faculdade ali, mas não fui eleito. Fiquei como suplente. Suplente é tipo reserva de time de futebol, né? Tu fica no banco, só entra se alguém sair. Só que eu era o 5º suplente Caralho. de uma bancada de 5. Tinha que rolar um Shakespeare ali Cara, pra... exatamente. tu Tinha que chegar. ser uma van capotando, morrendo todo mundo, tivesse todo mundo junto. É um horror qualquer, né? Enfim, aí eu não fui eleito, aí depois eu fui candidato de novo em 2002 a deputado estadual. Aí sim eu ganhei eleição. Então, eu me elegi em 2002, tomei posse em 2003 e me formei em Direito em 2003 também, no final do ano. Então, Entendi. o último ano de faculdade de Direito eu já tinha feito História, né? Já era minha segunda faculdade. Aí eu fui fazer por isso, cara. Mas quando eu falei pro meu pai infelizmente é falecido já, mas assim, é uma figura muito especial para mim, foi muito forte na minha vida, assim. Eu fui falar pro meu pai que eu ia fazer política, né? Aí eu falei, pai, pô, eu tive pensando aqui e tal. Eu tava fazendo direito, meu pai tava todo animado, porque primeiro eu tinha feito história para dar aula. Ah, tu não falou pra ele por que tu entrou na faculdade? Não, de eu tinha Direito? falado, mas não tinha dado bola, assim. Não levou a sério. ele falou, pô, agora sim o garoto vai ser advogado, né? Agora vai ganhar uma grana. Exatamente. Aí eu falei, pai, pô, tô terminando direito aí, tô animado, tô fazendo direito e tal, tô animado, eu tô com uma ideia aqui. Pô, o que você tá afim e tal? Pô, vou ser candidato. Ele, que isso? Não faço um negócio dele. Eu assustou, que engraçado. Total, cara. Ele falou, não faço o negócio dele. Não se mete Bom, eu nesse teria a mesma negócio. reação que ele, Claro, cara. é natural, porque a visão que a gente tem da política é muito ruim com razão, né, Monarca? Infelizmente tem muitos maus exemplos e a gente acaba vendo mais eles, né? Não só por isso, né? Mas é porque a política é um ambiente bem difícil de difícil. lidar, de engolir, assim, todo dia, né? Você tem que conviver com as tragédias, você tá lá, você tem uma pressão, você tem que, porra, agradar a sua base, mas ao mesmo tempo você tem que saber todas as leis que estão acontecendo. É difícil É difícil. Mas é uma vocação, assim. E, assim, eu acho que é muito difícil também ser um bom professor, não é fácil. Né? É muito difícil ser um bom policial. Não é fácil ser um bom policial. É muito difícil ser bom em algo, né? Assim, o mundo hoje é um mundo muito desafiador, assim, é muito difícil ser um bom comunicador, não é? Sim. Vocês são um caso de sucesso assim, mas não foi fácil, né? Vocês ralaram muito, né? Tem uma história. Sim. Não é uma coisa simples, assim. Então, político também, assim, é muito difícil, mas eu acho que é uma vocação. Eu gosto muito do que eu faço, eu acredito muito no que eu faço. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu vejo que o que eu faço pode mudar a vida das pessoas para melhor se eu fizer bem.
né? Eu já consegui impedir algumas coisas que iam piorar a vida das pessoas, algumas outras eu consegui fazer que melhoraram, sabe? Então, é muito prazeroso, assim. Agora é sacrificante, entendeu? Você tem uma vida muito dura, se você leva a sério. Se você leva a sério. E como é que